Bom dia a todos e todas. Eu me sinto meio Roberto Carlos, são tantas emoções segurando esse microfone, mas de qualquer maneira, eu vou seguir a linha do Vilmar, governador, e quebrar todos os protocolos, porque eu sou mais informal do que ele. Então, todos que estão sentados à mesa se sintam, e aqui também sentados atrás da mesa, saudados, em nome do Ministério do Meio Ambiente, e todos os presentes, eu agradeço a presença e, mais do que isso, o compromisso com a questão ambiental. Eu vou saudar especialmente o pessoal do SOS Mais Cerrado, tá bom? Usei a camiseta, hein? Podia ter vindo hoje, né? Porque eu usei, tem que dar para o governador. O governador é um aliado, tá? E um sedutor, hein? No bom sentido da expressão. Então, vocês tratem de ser sedutores também, tá bom? Mas eu estive com eles, eu e Jaqueline tivemos com ele no Conselho Nacional do Meio Ambiente, e acho que a palavra que tem que ser usada é diálogo. Tá? E duas palavras, diálogo e bom senso, tá? Porque nós temos que conciliar os interesses de toda a sociedade. Então, não tem vilanização. Eu pedi que o Vicente falasse um pouco sobre essa questão da polarização política em torno dos temas ambientais. Nós temos que ter a responsabilidade de construir soluções inclusivas para todos. Aquilo que não der, a gente diz não. Aquilo que a gente diz sim, tem que dizer como diz sim. Tá? Então, acho que tem o Ministério Público aqui representado, tem a Jaqueline, tem o Vilmar, tem todos comprometidos com soluções sustentáveis para o desenvolvimento de Goiás e para o desenvolvimento do país. E nós, lá no Parque Nacional da Chapada, estaremos juntos também, torcendo para construir as soluções e não impactar negativamente o parque, e sim positivamente. Tá bem assim? Então, meninos, tratem de me trazerem boas notícias, tá bem? Mas vamos lá, gente, eu quero... além de saudar o pessoal do Cerrado, e obviamente a importância do Cerrado sobre as águas, o Vilmar já disse tudo aqui, mostrou a importância estratégica. É sempre bom voltar a Goiânia para mim, porque todos sabem que eu sou candanga, e eu sempre digo que eu sou goiana federal, governador, entendeu? Então, nós que somos candangos, eu não sou brasiliense, né? Meu pai foi pioneiro naquela cidade, a gente crescia com, somos identificados como candanguinhos e também como goianos federais. Então, Brasília nada mais é que um distrito em Goiás, né? E acho que é importante reconhecer essas origens e mostrar que está ali. Se Brasília foi criada para integrar o país, Goiás, por definição, integra o país dentro da sua origem. Então, estar em Goiânia, estar em Goiás, para mim, é uma alegria e tem a ver, antes de tudo, também com essa minha história de vida. Bom, do evento em si, eu já ganhei a comenda, não foi porque eu estou autoridade, mas é porque eu sou tombada pelo patrimônio ambiental. Eu acabei de fazer 30 anos de carreira pública na área de meio ambiente, então é uma maneira muito delicada da Jaqueline e do Vilmar dizer que eu estou velha, mas tudo bem. Eu digo sempre que eu sou precoce, que eu não estou velha, mas tem uma simbologia nessas cerimônias de premiação, né? E a simbologia não é só reconhecer o trabalho de quem está envolvido, fazendo e entregando, mas principalmente definir e determinar os novos desafios. Porque o prêmio é sempre dado pelo resultado, não pelo que vem pela frente, né? E o que vem pela frente, os premiados têm uma responsabilidade de fazer o dobro, que foi isso que foi me dito quando eu recebi o meu prêmio aqui em Goiás, foi ano passado, né? Desculpe que eu já estou perdida no tempo, tá? Mas, fundamentalmente, eu acho que nós estreamos esse momento hoje de premiação com uma das ações mais estratégicas que tem no país, que é a questão do plante água. O plantar água também tem na ministra da Agricultura, a ministra Cátia Abreu, que vem de Goiás, Tocantins, sempre Goiás, um desafio político. E esse desafio político está associado ao novo Código Florestal. Olha que coisa. Aquilo que foi um motivo de briga política, de polarização, de disputa entre todos em 2011 e 2012, hoje é o elemento que une as políticas públicas para plantar, recuperar, plantar água, incrementar a produtividade e, efetivamente, olhar a agricultura brasileira como uma agricultura que todos nós, que protegemos o meio ambiente, temos que ter orgulho de um setor que será, assim, cada vez, se assim nós fizermos, cada vez mais sustentável e definirá para cada brasileiro o orgulho de vir de um país, sim, produtor de alimentos e que em 2030 terá a obrigação de ser o maior produtor de alimentos do mundo. Então, ou a gente começa a trabalhar para assegurar de maneira sustentável as atividades econômicas desse país, ou nós vamos continuar vivendo de problemas e não de soluções. Eu não acredito em política ambiental
ambiental que vive de problemas. Eu acredito em política ambiental que vive de soluções e, de fato, contribui para o desenvolvimento desse país e para a inclusão social desse país. Então, a primeira mensagem é uma mensagem que é preciso, sim, denunciar o que está errado, mas é preciso ter a sabedoria política de construir soluções e de colocar isso no tempo, em parcerias e com inclusão social. Não se erradica a pobreza em lugar nenhum do mundo sem segurança hídrica, sem segurança energética, sem segurança alimentar e sem segurança habitacional. As pessoas querem qualidade de vida, as pessoas querem bem-estar, as pessoas querem transparência nas políticas públicas. Então, vamos denunciar o que está ruim, mas vamos saber construir o que tem solução. E o que não tiver a solução, o que não for possível, tem que dizer não. E dizer não com transparência. Não é inventando fatos, nem tampouco dizendo que política ambiental é feita para dizer que eu não posso fazer. Política ambiental é feita para dizer como eu posso fazer, e o que não pode fazer tem que ser eliminado, porque aquilo é danoso e traz prejuízo à sociedade, não é só ao meio ambiente. Essa é a primeira lição. E plantar água significa, efetivamente, ter uma visão sistêmica do que está acontecendo. Eu vim de avião agora e olhando Goiânia, como Brasília, tem uma grande qualidade, além de várias, mas uma grande qualidade. Você tem a visão do território. Nós estamos no Planalto e nós temos a visão, você olha, você consegue ver o horizonte. Cidades absolutamente muito urbanas, como a cidade de Nova York, não, você está em Nova York, você não consegue ver nenhum horizonte. Você olha um bando de prédio. Mas se você tiver uma visão de cima e pega o Google Maps, por exemplo, e olha isso, você começa a discutir o que aconteceu e tem acontecido cada vez mais em cidades densamente estruturadas do ponto de vista urbano, sobre a demanda de acesso a recursos naturais, particularmente acesso a recurso água. E o Vicente falou muito bem sobre a crise e não deixar que a chuva varra a memória da seca. Ontem, quem viu as imagens, viu o deserto de Atacama inundado no Chile. Né? Quem viu isso ontem na televisão ou na mídia, na internet, que a gente vai fazer turismo para ver o deserto, ontem estava inundado. Tá? O Chile decretou estado de emergência, porque como é que você lida com aquilo? Mas estou falando da cidade de Nova York, que é um exemplo, como outras que eu posso citar nos Estados Unidos, na Europa, uma preocupação estratégica com água. Eles começaram a perceber, e aí eu estou fazendo referência aos relatórios da ONU, que estava diminuindo a oferta de água. E fizeram o que São Paulo está fazendo agora, na primeira iniciativa, de olhar de cima onde é que tem água. O presidente da Sabesp pegou um avião, um helicóptero, o governador, e saiu agora, o Kelma, que foi presidente da ANA, saiu agora em janeiro, onde tem água em São Paulo. Tá? Foi procurar onde tinha nascente, onde tinha mata, como é que poderia fazer verter para poder acumular em algum lugar nas bacias contribuintes ao sistema da cidade de São Paulo, aos vários sistemas de São Paulo, para ter água. Há 20 e poucos anos atrás, fizeram a mesma coisa em Nova York. Foram olhar onde tinha água, foram para as montanhas. E fizeram um tremendo programa com os produtores rurais a 200 quilômetros de Nova York, que estavam lá com desmatados, um programa de recuperação de matas ciliares e recuperação de nascentes. 20 e poucos anos depois, 25 anos depois, você tem 75% daquela área totalmente recuperados. E a oferta de água para Nova York, com uma estratégia de reservação, que é outro debate importante ser feito no país, como ter reservação de água. O Rio de Janeiro está bebendo água da crise do Paraíba do Sul, a cidade do Rio de Janeiro, graças à reservação dos reservatórios das hidrelétricas, porque não tem reservação, tá, na magnitude necessária no estado do Rio de Janeiro para dar conta da demanda de água da segunda maior cidade desse país. Então, quem vilaniza setor elétrico muitas vezes, esquece que se não fossem 5 barramentos que nós temos no Paraíba do Sul, com o reservatório do Paraibuna, que é 2 vezes, mais que 2 vezes, em volume morto, aquilo quando você não gera mais energia, não vou mais, 2 vezes a cantareira inteira, é por conta que o setor elétrico tem reservação. Então, quando a gente discute, efetivamente, quais são as soluções estruturantes e permanentes, nós temos que entender o que a gente quer prover de serviços. Então, discutir recuperação, plantar, também sem discutir reservação, você vai continuar a água indo embora e você não tem a visão estratégica de, na abundância, poupar, porque na escassez você terá que usar aquilo que você poupou, aquilo que qualquer bom senso de dona de casa nós temos. Qualquer mulher sabe disso. Qualquer conto, qualquer fábula diz isso. Então, é óbvio que tem que ter um debate nesse país da implementação
do Código Florestal sobre a visão estratégica também de recuperar aquilo que foi degradado do ponto de vista ambiental, para aumentar a produtividade, serviços ambientais, mas efetivamente produzir água e ter uma visão estratégica das bacias e um debate sobre investimentos do chamado pagamento por água, de como é que você vai investir em caráter preventivo. Os editais, meus parabéns, são muito bem-vindos, mas você vai ter uma explosão de demanda. Os prefeitos estão aqui presentes, vão todos correr atrás para saber como é que eu faço isso. Onde está o dinheiro? Como é que a gente viabiliza isso no tempo? E isso precisa ser debatido por aqueles que têm a responsabilidade de fazer o cadastro ambiental rural e têm a responsabilidade, com o poder público, de apresentarem soluções que nós que vivemos na cidade vamos ter que entender que são eles que vão estar produzindo água, além de produzir alimentos para nós. Ou a gente entende isso, e com isso acaba a vilanização, ou é muito fácil você ficar em São Paulo dizendo da redução do desmatamento, tem que acabar o desmatamento da Amazônia, etc., e o cara lá na Amazônia tendo que remar 3 dias para comprar água potável na cidade, porque ele não tem água potável, ele é cercado por água, isso é a maior reserva de água doce do planeta. Vão entender a realidade de 24 milhões de pessoas que vivem em áreas urbanas na Amazônia. Eu vou lá ver como é que é. E eles demandam água. O meu pessoal que mora em reserva extrativista, Vilmar, tá? Que eu tenho 22 mil famílias abaixo da linha da pobreza vivendo em reservas extrativistas e áreas protegidas da Amazônia. Eu tenho um programa com o Brasil Sem Miséria de Bolsa Verde, governador, para poder criar alternativas, incentivar que as pessoas saiam da linha da pobreza. Essas pessoas, dentro dos indicadores de pobreza, têm questão de acesso à água, cercado por água. Cercado. Porque para furar um poço, você tem que vencer 70 metros para poder tirar o gosto da água sem biomassa. Isso é a realidade do Amazônida, que muitas vezes faz captação de água de chuva para poder ter água potável para beber. E ninguém discute isso no Sul Maravilha. Então, é importante conhecer os vários Brasis dos mesmos Brasil. E é importante entender aquilo que os ambientalistas falam há muito tempo, que é preciso conservar, proteger para poder produzir de maneira sustentável e de maneira inclusiva. Hoje nós estamos vivendo um momento que eu já estou indo além da crise. Eu opero já há 2 anos. Em 2 anos nós estamos operando essa crise com São Paulo, tá? Com o Rio de Janeiro e o Nordeste há 4 anos. O governo federal trabalha em caráter preventivo a questão do Nordeste. Mas mais do que isso, o desafio que nós temos hoje é estabelecer a relação de causas e efeitos entre as coisas que nós fazemos. Ou temos uma visão integrada, ou temos a coragem de fazer uma construção de baixo para cima, de ouvir aquele que vive na terra há 25 anos, há 30 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Eu nunca vi um produtor rural destruir uma terra deliberadamente. Nunca vi. Nunca vi isso. Eu fui para a rua para entender isso. Eu fui, durante o Código Florestal, me levantei para ir lá na casinha de gente que está produzindo alimento há 40 anos, 50 anos, e falei assim, eu só quero uma solução. Às vezes, uma simples assistência técnica reorienta a maneira de produzir e aí elimina a degradação ambiental. Do que você punir aquele produtor de tal maneira que ele perca a terra dele e ele vai viver depois nas periferias das cidades, degradando mais o meio ambiente. Enxerguem, por favor, enxerguem as soluções. Vocês têm as soluções. O poder público é um facilitador de construção de resultados. ONG, vou reclamar do governador, ele vai reclamar de mim, mas vamos estar os dois tentando construir soluções. Promovido pelo Tribunal de Contas da União sobre a conservação do solo, que é um tremendo desafio. No solo tudo se encontra. Novamente caímos
Da política de resíduos sólidos e não uma política que dá um prazo igual para a cidade de Goiânia e a cidade de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira do país, como se ninguém conhecesse a realidade do que é um município isolado ou um município do interior tem 5 mil habitantes. Como é que você soluciona economicamente a destinação de lixo? Tem que discutir e buscar as soluções. Buscar as soluções, a lei tem que acolher, ela não tem que ser prende e arrebenta, ela tem que viabilizar que todo mundo esteja engajado nos resultados de um país mais justo, um país mais inclusivo e um país mais sustentável. Que é isso que todo mundo procura. Eu não conheço ninguém, o político pode ser de oposição, situação, ter sobrestado, sobrenatural, pode até chamar quem você quiser do passado, todos vão falar de bom senso, de bem-estar, todos vão construir por aí um diálogo com a sociedade. Um com mais charme, outro com menos charme, tem de tudo, tá? Mas o que eu vejo na política ambiental, para que ela seja uma política estruturante de desenvolvimento e que você tenha as políticas setoriais, as políticas sociais a bordo da política ambiental e vice-versa, é bom senso, diálogo e não vilanização. Disputem o que nós temos que disputar, não fiquem nessa postura bem que a gente falou, parem com isso. Sentem-se juntos e vamos construir as soluções. O Brasil tem tempo para soluções, o Brasil não tem mais tempo para problemas. Então, eu acho que a mensagem central é que meio ambiente não é uma política de pequena escala, ela é uma política que tem que estar no dia a dia de todos nós, mas mais do que isso, é uma política que fará, talvez como o Vilmar, que quando foi me visitar não conhecia nada de meio ambiente, me dizia agora ali que está estudando dedicadamente, daqui a pouco nós teremos o Vilmar quase um eco histérico, mas jamais um biodesagradável. Tá? Então, certamente, nos chamavam assim na esplanada dos ministérios. Tá? Na realidade, eu tenho dele um compromisso político de querer avançar, de fazer avançar a política ambiental no estado de Goiás. Estou torcendo para isso. O Pedro Wilson, aqui no município, enfrentando hoje, já me deu conta de um desastre que aconteceu, em função de um acidente de trânsito, um impacto importante, que tem que procurar soluções, as soluções. E o Ministério do Meio Ambiente, com o pessoal do IBAMA, já está trabalhando para remediar e, mais do que isso, prevenir os futuros. É preciso ter plano de contingência, é preciso ter informação para os motoristas saberem o que fazem quando tem um acidente desse. Não pode ser a sociedade impactada. E o Ministério Público tem certeza que vai cooperar esses novos caminhos. Mas, enfim, estou desejando, assim, o que precisarem, além do IBAMA, o Ministério está à disposição para apoiar vocês aqui em Goiânia e em Goiás com o acidente que aconteceu. É isso, eu não vou me alongar mais, que tem um bando de premiado para ganhar prêmio, 5 que foi destacado aqui, mas dizer o seguinte, eu gostaria muito que Goiás fosse o estado campeão de fazer o cadastro ambiental rural. Vocês têm, por favor, eu peço encarecidamente, façam o cadastro ambiental rural. Esse ano nós vamos negociar o novo Acordo Mundial de Clima, tá? E a questão da agricultura desempenhará um papel estratégico não só no país, como globalmente. O Brasil tem